Tá liberado aí. Ok, liberado. Bom, meus amigos, na aula de hoje, nós iremos falar, como eu já coloquei ali anteriormente, como tema da nossa aula, nós falaremos dos órgãos auxiliares da justiça. Por quê? Porque nós já estamos vendo, né, que numa relação jurídica processual, dentro de um processo, nós temos uma relação básica, uma relação imediata entre partes e juiz. Né? A gente costuma fazer assim um triângulo, como se fosse um triângulo, uma pirâmidezinha, um triângulo, e aí, aqui, ó, um triângulo aqui. Numa ponta o autor, na outra ponta o réu, e em cima o juiz. Então, numa relação jurídica principal, olhando assim à primeira vista, nós temos como principais integrantes as partes e o juiz. Mas nós temos aquelas outras pessoas que também integram uma relação jurídica processual. Nós já falamos, né, já que tem partes e juiz, as partes precisam de quê? De defensores, de advogado, de defensor público, correto? Muitos processos precisam da intervenção de quem? Do MP. Então, a gente está vendo que, assim, a grosso modo, olhando pela primeira vez, uma relação jurídica processual, ela tem lá as partes, o juiz, os defensores dessas partes, seja um advogado particular, seja um defensor público, e temos o MP. Né? Mas aí eu pergunto, somente essas partes, somente esses representantes aí é que formam uma relação jurídica processual? Hein? Quem mais, você olhando assim no mecanismo de como funciona a justiça, quem mais está inserido como um órgão, ainda que secundário, né? Ainda que auxiliar, mas que outras pessoas, que outros integrantes dessa pertencem, né? Olha aí, o Pedro trouxe a polícia judiciária, né? O Luciano trouxe os cartórios. Exatamente, no caso aí do Luciano falou dos cartórios. Os cartórios são quem? Os serventuários da justiça. Todo juiz, ele precisa ter um cartório, uma secretaria para poder processar e organizar os processos para que depois ele possa julgar. Né? E quem é que cuida? Quem é que fica lá nos cartórios? Não tem um monte de funcionários lá? Tem os estagiários, mas os estagiários não fazem, né, até fazem, mas não são concursados e tal. Mas tem quem? Tem o escrivão, tem o técnico judiciário, o auxiliar judiciário, todas aquelas pessoas que trabalham ali dentro daquelas serventias, nós chamamos de serventias, por isso que nós damos o nome de serventuários, as pessoas que servem à justiça. Né? Nós temos oficiais de justiça, nós temos um monte de outros órgãos que são auxiliares da justiça. E é esse o tema da aula de hoje. Né? Nós vamos dividir esses órgãos auxiliares da justiça em 3 classificações. Né? Aqui, ó, os órgãos auxiliares permanentes, os órgãos auxiliares eventuais e os órgãos auxiliares eventuais extravagantes. Então, nós vamos separar dessa forma e a gente vai dar exemplo de cada um deles. Né? No final, vocês já começaram a estudar direito administrativo? Já, ok, administrativo 1 ou administrativo 2? Com o Carlos Aguiar, é isso? Com o Carlos Aguiar, Ariane, né? Vocês sabiam que a Ariane, não sei se a Ariane foi minha aluna, né? A Ariane
eu entrei para o CAN em 2014 e eu comecei dando aula só lá no antigo campus Padre Miguel, né? Que hoje é o campus de Bangu. E quando eu entrei só com uma turma. Me deram uma turma. Que, na verdade, naquela época eu tinha 2 aulas na semana, eu dava aula de manhã à noite, então era como se fosse 4 turmas. Mas eu dava aula de uma disciplina apenas, que era prática de direito de família, que é uma disciplina do último período. Então eu era novo na faculdade, né? Então assim que eu entrei, a Ariane foi minha aluna no 10º período, né? E eu sempre conversei muito com ela e tal. Lembro de uma vez que nós estávamos na porta do fórum e ela falou assim para mim: professor, me formei agora, tirei a OAB e tal, até posso advogar, mas meu sonho é dar aula, meu sonho é ser professora. Aí eu falei: ué, então vai atrás do seu sonho, seria um prazer ter você como colega. E hoje ela é a nossa colega, né? Se formou lá em 2014, ela é a nossa colega professora, foi minha aluna e muito boa professora, né? Pelo que o pessoal fala, realmente muito boa professora. Então, se vocês já estudaram direito administrativo, não sei se já estão nessa fase, mas depois a gente vai falar, só que eu vou ser né, bem superficial, a gente vai falar sobre o dever de imparcialidade e de responsabilidade administrativa desses serventuários, né? E também de presunção de veracidade, ou seja, a presunção de fé pública que esses funcionários têm. A gente vai explicar tudo isso. Então, meus amigos, podemos começar a ditar? Eu vou até escrever aqui. Podemos começar a ditar? Vou botar assim. Além dos... Eu estou definindo, eu estou com definições aqui do meu lado, mas eu estou definindo, resumindo as definições, né? Então, assim, além dos órgãos principais que integram, além dos órgãos principais que integram uma relação, os erros aí se sair rápido, tá? Uma relação jurídica processual, temos também outros órgãos que compõem, de forma secundária essa relação, né? Além dos órgãos principais, que são as partes, o juiz, os advogados, o promotor, representando o Ministério Público, né? Além dos órgãos principais que integram uma relação jurídica processual, temos também outros órgãos que compõem, de uma forma secundária, esta relação. Parágrafo, né? São os chamados órgãos auxiliares da Justiça. São os chamados órgãos auxiliares da Justiça. Eles executam, né? Serviços complementares ao exercício da jurisdição, sob a autoridade do juiz, né? Sob a autoridade do juiz. Sob autoridade do juiz. Então, a gente está vendo o seguinte: além daqueles órgãos principais, né, além daquelas figuras principais numa relação jurídica processual, que são autor, réu, cada um representado por advogados ou defensores públicos, a figura do juiz, né, representando ali o Estado juiz, como nós já vimos, a figura do Ministério Público, caso seja necessário. No entanto, não somente essas figuras principais movimentam o mecanismo da justiça. Tem muito mais gente por trás disso. É o que nós chamamos de órgãos secundários, né? Órgãos que auxiliam no exercício dessa jurisdição. Então, a gente está botando ali, são chamados órgãos auxiliares da justiça. Eles executam serviços complementares
ao exercício da jurisdição, sempre sob a autoridade do juiz, né? Cabe a esses órgãos, eles auxiliam no exercício da jurisdição. Quem é o responsável pela jurisdição ali por nortear é o juiz. Então, eles ficam subjugados, não é subjugados não, ficam sob a autoridade do juiz. Vou até complementar, né? Vou botar aqui, ó. Os auxiliares da justiça se situam entre os sujeitos secundários do processo, tendo legitimidade exclusiva para a prática dos atos que lhe competem, sempre sob autoridade do juiz. Então, botei aí, ó. Os auxiliares da justiça se situam entre os sujeitos secundários do processo, tendo legitimidade exclusiva para a prática dos atos que lhe competem, sempre sob a autoridade do juiz, né? Se você tem lá no cartório, por exemplo, né? Câmaras de quê? Câmaras de mediação e arbitragem? Seria isso? Eu enquadraria isso aí como auxiliar eventual, né? Porque não é permanente, não é toda relação jurídica processual que necessita de câmaras de arbitragem, né, de juntas de arbitragem. Então, a gente justamente vai dividir em permanentes e eventuais. Os permanentes são os que estão sempre inseridos lá numa relação. E os eventuais é que pode acontecer, entendeu? Então, eu classificaria como sendo um órgão auxiliar eventual, né? Então, vamos colocar assim. Podemos classificar esses órgãos da seguinte maneira: permanentes, eventuais e eventuais extravagantes. Para a gente começar a nossa classificação, né? Então, a gente já começa com a letra A, botando assim: dois auxiliares permanentes. Dois auxiliares permanentes. Né? Vamos botar assim: destacam-se os que exercem suas funções nos cartórios, serventias ou secretarias dos juízos. Né? Destacam-se os que exercem suas funções nos cartórios, serventias ou secretarias dos juízos. Eu digo secretaria porque na Justiça do Trabalho, aquilo que a gente chama ali na vara civil, no nosso dia a dia, de cartório, de serventia, eles chamam de secretarias. Né? Então, quem são essas pessoas aí? Quem são essas pessoas que trabalham nesses cartórios, nessas serventias, que exercem suas funções de movimentação dos processos do juízo? Quem são essas pessoas? Alguém aí? Ninguém vai botar, não?
né? Quem são esses funcionários do cartório que... Ninguém? Se aventura? Bom, botei aqui, destacam-se os que exercem suas funções nos cartórios, serventias ou secretarias, né? Então, a gente pode dizer que, nesse caso, vírgula, destacamos a figura do escrivão, né, que é o chefe do cartório, e que tem sob seu comando, né? E que tem sob seu comando outros funcionários, tais como os técnicos e auxiliares judiciários. Nesse caso, destacamos a figura do escrivão, que é o chefe do cartório, né? O cartório ali tem vários funcionários, divididos entre técnicos e auxiliares, né? Tudo concursado, ou alguns de concurso de nível de segundo grau, outros de nível superior. Claro que para ser o chefe, para ser o escrivão, você tem que ser formado em direito, né? Eu vou botar aqui, né, entre aspas, não faz parte, né? Mas vou aqui homenagear os estagiários, né? Quem aí é estagiário num cartório? Alguém faz estágio aí num cartório? Alguém faz estágio em cartório aí? Né? Bom, quem faz estágio em cartório, ele está exercendo uma função, aprendendo a fazer uma função de funcionário de cartório, de funcionário de serventia, né? Funções do auxiliar judiciário, do técnico judiciário e até mesmo do escrivão. O escrivão é o braço direito do juiz, né? Então, a gente já destacou aí que, nesses casos, né, os principais que funcionam dentro do cartório é o escrivão, o auxiliar judiciário e o técnico judiciário. Mas que tipos de funções, essas pessoas têm no processamento, na organização de um processo, né? Então, eu boto assim, ó, podemos mencionar algumas funções cartorárias, vou botar aqui do cartório, né? Cartorárias, que são as funções executadas por essas pessoas. Aqui, ó. Documentar. Eu vou botar até separado aqui, assim, ó. Podemos mencionar algumas funções cartorárias. Primeira delas, documentar os atos processuais. Né? Segundo, movimentar a relação processual. Terceiro, zelar pelos autos dos processos. Por último, dar certidões dos processos. Então, a gente está separando aí alguns tipos de função dessas pessoas, né? Que são funções vitais, fundamentais para o funcionamento de um processo. Né? Porque o juiz, ele não mexe no processo. O juiz, ele já quer tudo prontinho. O processo vem para ele todo organizadinho para ele julgar. Né? Pronto para ele julgar. Mas quem que apronta? Quem que é o responsável por aprontar esse processo? São justamente os serventuários do cartório. Olha aí, documentar os atos processuais é juntar petição, né? É juntar petição,
é juntar ofícios, é juntar documentos, né? Quem é que cria um processo? Quando você dá entrada no seu processo, na sua petição inicial, digamos que seja um procedimento lá ainda físico, de papel, você dá a entrada, o processo chega na vara, chega lá um papel com um monte de outros grampeados. Quem é que transforma aquilo em processo? A gente chama de autuar o processo. São esses funcionários. Eles vão registrar esse processo, eles vão inserir no sistema o número do processo, eles vão colocar uma capa no processo, numerar folhas, deixar o processo preparadinho para ir para a primeira conclusão, ou seja, a primeira ida às mãos do juiz. Né? Então, uma das primeiras funções dessas pessoas, desses funcionários, é documentar os atos processuais, organizar os documentos. Aí, segundo, movimentar a relação processual. A partir do momento que ele pega um documento, junta, manda para o juiz, pega os processos que vieram de volta para o juiz, e o juiz mandou, por exemplo, digitar alguma coisa, e eles começam a digitar. Quando eles pegam os processos e mandam de um lado para o outro dentro do funcionamento do cartório, eles estão fazendo o quê? Eles estão movimentando essa relação processual. Quando você, advogado, quer reclamar que o andamento do seu processo está devagar, você vai reclamar onde? Você vai reclamar justamente com esses funcionários, pedindo a eles que façam uma movimentação processual mais rápida para o seu processo. Né? Aí o terceiro ali, zelar pelos autos do processo. Cabe a ele cuidar do processo. O processo é responsabilidade dele. Né? Na verdade, é uma responsabilidade do Estado, mas ele desempenha essa responsabilidade. Cabe a ele colocar o processo nos escaninhos certos, nos armários certos. Se o processo estiver já muito debilitado, com a capa muito velha, cabe a ele fazer uma capa nova, cuidar do processo, né? Ter zelo, ter cuidado com o processo. É isso que diz ali, ó, zelar pelos autos do processo. E por último, exatamente, pô, muito bem lembrado, né? É uma coisa que isso aí que você está falando, Luciano, é um clássico, né? É um clássico que todo aluno deveria ler, justamente para entender a burocracia que é um procedimento, as dificuldades que nós advogados encontramos lá no cartório. Então, por último ali, ó, dar certidões aos processos. Várias certidões são dadas no processo. Certifico de que o prazo expirou, certifico de que o réu não contestou, certifico de que o autor protocolou uma petição dentro do prazo. Então, várias certidões são dadas dentro do processo. Todos esses atos aí, vocês vão estudar no semestre que vem, né, em Teoria Geral do Processo 2. Né? Então, eu estou falando de uma forma bem resumida, porque vocês vão ver tudo isso aí depois. Mas a gente já viu aqui quais são os atos daqueles funcionários que trabalham dentro do cartório, que trabalham dentro da serventia. Mas agora eu vou falar para vocês. Existe um outro funcionário da Justiça, né, permanente, que tem uma função muito importante. Ele tem, inclusive, uma função externa. Né? A principal função dele é cumprir as ordens do juiz, ordens externas. Né? O juiz manda citar, intimar, prender, conduzir. Quem é esse funcionário que não trabalha na serventia, mas que tem uma função extremamente relevante? É o oficial de justiça. Exatamente. Né? Então, a gente pode colocar assim, o oficial de justiça é um funcionário do Poder Judiciário que possui funções
executar as ordens do juiz e executar também, né, ficar redundante, mas executar as comunicações da justiça. Então, botei aí, né? O oficial de justiça é um funcionário do Poder Judiciário que possui funções de executar as ordens do juiz e executar as comunicações da justiça. Ele não é um funcionário que fica preso dentro do cartório. Ele, inclusive, nem fica no cartório, né? Os oficiais de justiça, todos eles, ficam num departamento dentro de cada fórum, chamado de Central de Mandados, né? A gente chama popularmente de Sala dos Oficiais de Justiça. Sala dos Oficiais de Justiça. Nós temos no nosso corpo docente, infelizmente, ele não dá aula em Campo Grande. Ele dá aula na Penha, ele dá aula em Bangu e dá aula em Santa Cruz, mas infelizmente ele não dá aula em Campo Grande, que ele é oficial de justiça. Ele é o professor Jailton, não sei se você já ouviu falar, muito meu amigo, camarada, muito gente boa, professor Jailton. Ele é oficial de justiça do Fórum de São João do Meriti, ele é professor de Direito Administrativo, ele é um fera do Direito Administrativo. Muito bom professor. O dia que tiver uma palestra dele, acho até que ele deu palestra no passado aí ele dá aula de Constitucional também. Ele dá aula de Constitucional e Administrativo. Mas administrativo ele é feríssimo. E ele é oficial de justiça, né? Só para dar um exemplo para vocês. Então, o oficial de justiça, ele é aquele camarada que executa atos externos. Por que atos externos? Porque ele tem que fazer citação de réu, ele tem que fazer intimação de autor e de réu, intimação de testemunha, ele tem que fazer penhoras, ele tem que fazer busca e apreensão, ele tem que fazer prisões, ele tem que fazer reintegração, cumprir mandado de reintegração de posse, de emissão na posse, né? Então, a função dele é externa, ao contrário desses outros funcionários que nós vimos, que tem uma função interna, né? Então, a gente vai botar assim, dentre as funções do oficial de justiça, podemos destacar, né? Atos de comunicação. Exemplo, citação e intimação. Então, olha aí, ele faz atos de comunicação, né? O juiz fala assim, cite o réu, intime fulano, intima Beltrano. É através de mandados, né? É um documento, um mandado de citação e um mandado de intimação, e quem vai lá é o oficial de justiça. Então, os atos de comunicação, citação e intimação, são atos do oficial de justiça. Outros atos, né? Atos de constrição judicial, né? Atos de constrição judicial. São constrição, né? Tipo constranger, né? Então, atos de constrição judicial são a penhora, o arresto, o sequestro de bens, né? A busca e apreensão de coisas e pessoas. Quem é que vai lá penhorar o seu carro? Se você é um trabalho complicado, né? Você chega lá, o camarada te recebe com uma arma, o camarada te recebe com porrada, te recebe com mau humor. Inclusive, esses atos aí de constrição, se houver a necessidade, até mesmo os atos de comunicação, né? Todos esses atos, citação, intimação, penhora, arresto, sequestro, sequestro de bens, né? Busca e apreensão de coisas e pessoas. Se houver necessidade de auxílio policial, o juiz defere, porque realmente são atos que podem descambar para uma situação complicada,
né? Então, eles fazem essas funções externas, mas tem uma função interna que o oficial de justiça faz, que é justamente o seguinte, ó, vou até botar assim, há uma função interna que o oficial de justiça também exerce. É o auxílio que presta ao juiz, vírgula, durante as audiências. Quando você vai numa audiência, né, normalmente, claro que se não for o oficial de justiça que esteja fazendo isso, pode ser o secretário do juiz, mas normalmente é o oficial de justiça que faz. Né? O juiz chama o oficial de justiça para auxiliar ele nas audiências. Você está lá de fora, esperando para ser chamado. Aí sai lá um funcionário com aquela ata das audiências, na relação das audiências, e fala: fulano de audiência do horário, audiência das 3 horas, ação de alimentos, autor, fulano de tal, réu, fulano de tal, estão presentes? Sim, sim, documento, podem entrar. O senhor senta ali, a senhora senta ali. Já viram o camarada fazer isso? É justamente o oficial de justiça. Né? Então, o oficial de justiça, ele exerce essas funções externas, mas também pode auxiliar o juiz numa audiência. Ok? Ok? Vocês têm que dizer ok para eu poder prosseguir. Senão eu acho que vocês... Ok. Só que há outros órgãos. Né? A gente falou aí dos serventuais e do oficial de justiça. Mas há outros. Eu vou começar a botar definições aqui. Ó. O distribuidor. Quando você vai lá no fórum, você protocola suas petições para quem? Você protocola sua petição diretamente no cartório? Você protocola sua petição com o oficial de justiça? Você protocola sua petição com o juiz? Claro que não. Né? Você vai num setor chamado distribuidor. E ali tem um funcionário da justiça. Então, eu vou botar até em letra maiúscula assim, ó. O distribuidor é o órgão responsável pela distribuição dos feitos. O distribuidor é o órgão responsável pela distribuição dos feitos. É onde você distribui o seu processo. Se você for distribuir um processo, é lá no distribuidor. Tem um guichê, você entrega a sua petição inicial, uma original e uma cópia. Exatamente. É o primeiro órgão da organização da justiça que recebe o processo. Ele recebe a petição inicial. E ali há uma distribuição para a vara. É ali que ocorre a prevenção do juízo. Ou seja, é ali naquele momento que você vai saber qual é a vara, qual é o juízo que vai tratar do seu processo. Você deu entrada numa ação de pensão alimentícia. No fórum tem 5 varas de família. Ali você vai saber para qual ele vai ser distribuído. Por isso que a gente dá o nome de distribuição. Correto? Aí depois eles pegam todas aquelas petições, levam para cada vara, sai distribuindo para cada vara, e lá na vara que aqueles funcionários que a gente já viu vão dar vida àquela petição. Vão botar uma capa naquela petição e vão transformar ele no processo. Então, o distribuidor é o órgão responsável pela distribuição dos processos, né, dos feitos. Vou botar outro aqui. Né? Olha outro aí. Não, respondendo a pergunta do Pedro Henrique, claro que não. Nesse momento, qualquer pessoa pode ir. Né? Até quem não é advogado. Pode o advogado distribuir sua petição, pode o estagiário distribuir sua petição. Digamos que eu estou lá no meu escritório
aí não tenho estagiário, não tenho nada, tá minha filha lá de bobeira. Eu falo, olha só, pega essa petição, vai lá no fórum, assim que você entrar, tu vai ver assim uma porta escrito distribuidor. É só você entregar essas duas folhas aqui. Uma é original, a outra é cópia. A que está escrito cópia, o camarada vai protocolar as duas. Vai segurar uma, que é original, e vai te devolver outra, a cópia, com uma autenticação mecânica, que é a comprovação do protocolo. Só fazer isso e trazer de volta para mim. Então, é um dos lugares em que qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa pode ir lá distribuir uma petição. Entendeu? Aí, voltando aqui, né? O contador judicial é o responsável pelos cálculos a serem feitos no processo, né? Então, processos que precisam de cálculos judiciais para auxiliar o juiz, nós temos a figura do contador, também é um órgão auxiliar. Vocês querem ver outros dois órgãos auxiliares? Né? Olha aqui, o setor de assistência social e psicologia. Né? E psicologia também são órgãos auxiliares, principalmente nos processos que envolvam menor. Eles vão, com a sua capacidade técnica, a assistente social e o psicóloga, vão auxiliar o juiz. Então, estão aí outros órgãos. Né? Vou botar outro aqui, ó, outro órgão, o partidor judicial. O partidor judicial é o responsável por fazer a partilha. Nos processos que necessitam de partilha, ou divórcio, partilha de bens no divórcio, ou partilha de bens no inventário, se as partes não chegarem a um acordo com relação à partilha, tem um órgão auxiliar que é responsável por fazer a partilha certinho para cada herdeiro. Né? É o que a gente chama de partidor judicial. Ok? Né? Vou encerrar aqui esses exemplos, que eu já dei muitos exemplos aí dos auxiliares permanentes, que são todos aqueles que estão constantemente participando do mecanismo ali de funcionamento da justiça. Tá bom? Vou partir para os auxiliares eventuais, tá bom? Botei, ó, letra B, dos auxiliares eventuais. São aqueles que não possuem cargo fixo. Mas, após uma nomeação pelo juiz, auxiliam na conjuntura da jurisdição. Respondendo ao Pedro Henrique, a maioria desses órgãos permanentes estão dentro do fórum. Todo fórum tem que ter um distribuidor. Todo fórum. Todo fórum que tem vara, que tem um juízo, tem que ter um cartório. Hoje em dia, nem tanto, mas eu, no meu início de carreira, eu fui a fóruns em cidadezinhas do interior que tinham uma única vara. O pessoal chamava de vara única. O juiz lá era juiz de família, juiz civil, juiz criminal, era tudo. Então tinha uma única vara. Então tinha toda a vara tem que ter uma serventia. Então as serventias, o distribuidor, as centrais de mandado, todos os fóruns terão isso. No caso do partidor e do contador, isso só acontece no fórum central. Né? Os fóruns regionais não têm. Correto? Tanto é que se você tem um fórum você tem um processo no fórum de Campo Grande e precisa que haja um cálculo, ele é remetido de Campo Grande lá para o centro, porque é lá que ficam os contadores judiciais, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, cartório, oficial de justiça,
assistente social, psicólogo, distribuidor, todos têm em todos os fóruns, inclusive os regionais. Mas partidor e contador só no fórum do centro, entendeu? Aí, voltando ali para os auxiliares eventuais, são aqueles que não funcionam a todo momento. E, por isso, eles não são fixos, né? São aqueles que não possuem cargo fixo. Mas, após uma nomeação pelo juiz, né, então eles têm que ter confiança do juiz, auxiliam na conjuntura da jurisdição. Então, os dois melhores exemplos que nós podemos dar, um deles o Luciano já botou, são os peritos e os intérpretes. Os peritos e os intérpretes, né? O perito é aquele camarada que ele fica conveniado, vamos dizer assim, ele fica conveniado com o juízo e, quando for necessário, o juiz indica ele para atuar. Então, cada vara tem peritos que são indicados para o juiz e o juiz recebe eles. Fica com uma lista de peritos, quando precisa, para trabalhar num processo, ele indica um desses peritos. São peritos em engenharia, economia, peritos em contabilidade também, peritos em medicina, em odontologia, né? Se você tem um processo que tem que gira em torno de um defeito elétrico, você precisa de um engenheiro elétrico. De um defeito eletrônico, você precisa de um engenheiro eletrônico. Você precisa de um defeito mecânico, você precisa de um engenheiro mecânico. Você precisa de um economista. Você tem um processo de erro médico, onde você precisa de um médico para auxiliar o juiz. Então, todos esses profissionais de várias áreas, né, que nós chamamos de experts, que são os camaradas que sabem da sua área. Porque o juiz, para julgar determinados processos, o juiz não tem conhecimento de engenharia, de contabilidade, de psiquiatria, de clínica geral, de nefrologia. O juiz não tem conhecimento de mecânica, de eletrônica, eletricidade, essas coisas, né? Então, os peritos, eles auxiliam. Não. Simplesmente basta o juiz indicar alguém da confiança dele. É tudo indicação, né? São profissionais autônomos. Por exemplo, digamos que eu seja um engenheiro elétrico. E eu tenho a minha empresa e faço projetos de engenharia para cá, para lá, para a empresa. Só que eu levo o meu currículo para um juiz, e o juiz fala: ok, eu não tenho nenhum perito de engenharia elétrica, vou ficar com o seu currículo aqui, sempre que precisar eu te indico. Aí surgiu um processo lá que está questionando uma questão de um problema elétrico. Aí o juiz vai e fala assim, aí as partes pedem ou o juiz entende que é necessário uma prova pericial. O juiz fala assim: indico o perito do juízo, Sérgio Corrêa Pereira, né? Engenheiro elétrico. Aí eu tenho que aceitar essa incumbência do juiz, faço uma petição dizendo que aceito a indicação do juiz e faço a minha proposta de honorários, né? Se a pessoa não for beneficiada da gratuidade de justiça, ela vai ter que pagar os meus honorários por aquele serviço. Se ela for beneficiária da gratuidade de justiça, o Estado vai me pagar um valor menor, correto? Então, esses peritos são indicação, né? Essa semana mesmo, eu indiquei o meu primo, que é engenheiro elétrico, para alguns juízes. Encaminhei o currículo deles, falei assim: o dia que precisar, é meu primo, 27 anos de experiência e tal. Então, tem essas coisas, né? Então, vamos botar uma definiçãozinha? Vamos botar assim, né? Os peritos são pessoas que auxiliam o juiz com os seus conhecimentos técnicos, realizando vistorias e avaliações, serviços estes que o juiz não possui capacidade
técnica para tal. Os peritos são pessoas que auxiliam o juiz com seus conhecimentos técnicos, realizando vistorias e avaliações, serviços estes que o juiz não possui capacidade técnica para tal, né? O juiz entende de direito, o juiz não entende de outras coisas, né? Eu lembro uma vez, eu era recém-formado, eu trabalhava no escritório grande no centro, e o nosso escritório trabalhava com um banco, e o banco havia financiado a compra de um imóvel para uma uma indústria têxtil que produzia jeans, e eles não pagaram. E aí era uma execução hipotecária, né? Execução hipotecária é quando o banco vai em cima do próprio bem que ele financiou. Então, iria haver o leilão dessa fábrica de jeans, era lá em Barra do Piraí. E precisava ser feito um laudo de avaliação de quanto valia aquele imóvel. Quem é que vai avaliar? Um perito, um engenheiro civil. E aí eu fui acompanhar, né, esse engenheiro civil a fazer essa vistoria para, consequentemente, depois fazer a avaliação desse imóvel em Barra do Piraí. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do imóvel. Imagina um quarteirão, aí na sua casa, um quarteirão. A fábrica era do tamanho de um quarteirão, 3 andares. Né? Eu passei 2 dias em Barra do Piraí acompanhando o perito para fazer essa porra. Por isso que eu nunca mais esqueço disso. Ok? Então, a gente vai ver agora aqui sobre os intérpretes. Por que intérprete? Intérpretes. Porque às vezes tem documentos em outra língua, às vezes é necessário o depoimento de uma parte ou de uma testemunha que seja estrangeiro, e principalmente isso, né, trazer uma prova aos autos que seja de outra língua. Então, se uma pessoa qualquer for interpretar aquilo ali, ela pode interpretar errado. Imagina um documento vindo em grego, em turco, e o camarada lá fala assim, aqui está escrito isso, isso e isso, para beneficiar uma das partes. Claro que não. Tem que ter um intérprete do juízo, um intérprete da confiança do juiz, né? Então a gente bota assim, né? O intérprete tem função de tradução de línguas estrangeiras ou de libras, né? Porra, tô botando não tá lembrando aqui, né? Bota de novo. O intérprete tem função de tradução de documentos e depoimentos em língua estrangeira e de libras. Agora tá na moda, né? Sujeito lá. Sujeito lá traduzindo o que as pessoas falam. Então, todo juízo também precisa de intérprete, né? Na minha vida toda, só precisei de intérprete uma vez. Eu movi uma ação de execução de alimentos contra um jogador, e ele jogava aqui no Rio, um jogador famoso, jogava aqui no Rio, depois foi jogar em Portugal. Eu pedi uma carta rogatória. A carta rogatória é um documento entre juízos de países diferentes. A carta rogatória foi para Portugal, para intimar ele a pagar. Quando chegou em Portugal, ele tinha de jogar na Bulgária. Amigo, você não vai encontrar nenhum juiz que tenha a porra de um tradutor de búlgaro. Né? Ninguém tem. E aí, como não tinha tradutor de búlgaro, eu pedi ao juiz que ele aceitasse como tradução oficial vinda do consulado da Bulgária. E aí o juiz autorizou que um funcionário do consulado da Bulgária fizesse a tradução do documento, que era o mandado de execução, para ser mandado para a Bulgária. Foi mandado para a Bulgária, a capital da Bulgária é Sófia. Nem sei se chegou lá, né? O fato é que o camarada veio jogar aqui novamente, e quando veio jogar aqui é que eu consegui executar ele. Mas o fato é que eu precisei de uma vez de um intérprete de búlgaro
para poder traduzir um mandado de execução da vara de família de Bangu para ser encaminhada lá para a Bulgária, ok? Ok? A gente vai para a letra C, né? Os órgãos auxiliares eventuais extravagantes. São aqueles que não são órgãos do juízo, mas que prestam serviço para o juízo. Né? Vou botar assim, são órgãos que eventualmente cooperam com o Poder Judiciário. Com o Poder Judiciário. Né? Exemplos. Polícia Militar. Né? Polícia Militar tem as funções de polícia dela, mas se ela precisar, por exemplo, auxiliar um oficial de justiça, como o Pedro Henrique falou, que é uma função perigosa lá, o oficial de justiça com determinados mandados, eu não disse que ele poderia ter o auxílio policial? Então, é a polícia cooperando com o Poder Judiciário. Então, a gente pode aqui botar a Polícia Militar, a gente pode botar, né, empresa de Correios e Telégrafos, a Justiça, antes de mandar um oficial de justiça cumprir um mandado de citação, não existe citação e intimação por via postal, né? Você não recebe na sua casa um mandado de intimação para comparecer numa audiência que é o correio que lhe entrega, né? Então, SCT significa Empresa de Correios e Telégrafos. É o correio, né? É o correio prestando serviços, né, para a justiça. Outro, a imprensa oficial. A imprensa oficial, né, que é quem edita o diário oficial. E todos, né, e todas as comunicações oficiais, todos os atos oficiais, eles têm que ser publicados. Eles são publicados num jornal particular? Não, eles são publicados na imprensa oficial, né, que é justamente no Diário Oficial. Então, com relação aos órgãos auxiliares eventuais, a gente pode separar esses três aí, né? A Polícia Militar, os Correios e a imprensa oficial. Correto? Só para a gente terminar, eu não vou adentrar muito, porque isso aí é de competência do direito administrativo. Mas a Polícia Civil também. Né? Só que a Polícia Civil a polícia de uma forma geral. Né? A polícia faz os inquéritos, encaminha para o Ministério Público, né? Investigação, então a polícia também. Eu vou botar assim, né? Princípios administrativos inerentes aos auxiliares da justiça. Vou botar assim, princípios administrativos inerentes aos auxiliares da justiça. Depois vocês vão estudar isso. Eu vou separar o princípio da imparcialidade, da responsabilidade administrativa e o princípio da fé pública, correto? Então, o primeiro deles é o princípio da imparcialidade. Primeiro aí, princípio da imparcialidade. Né? Eu vou botar, assim como o juiz e o promotor de justiça, vírgula, os auxiliares, da justiça fica redundante, mas os auxiliares da justiça também devem ser imparciais e impessoais no
exercício das suas funções públicas, né? Justamente por causa disso, das suas funções públicas, estando sujeitos às regras de impedimento e suspeição. O que isso significa dizer? Todo agente público ele tem que ser imparcial e impessoal. Ele executa uma função pública e não uma função privada dele. Então, assim como o juiz e promotor têm que se manter imparciais e impessoais, e eles têm regras, né? Estão sujeitos a regras de suspeição e impedimento, esses funcionários também. Né? Um funcionário, por exemplo, um oficial de justiça, que é irmão da mulher da qual você está se separando, se divorciando, ele não pode ir lá cumprir o mandado para você. Né? O chefe de cartório, que é pai da pessoa com quem você está envolvido num processo, se for dessa vara, ele não pode atuar nessa vara. São princípios de imparcialidade e de impessoalidade, ok? Segundo aí, ó. Princípio da responsabilidade administrativa. Sob pena de... Sim, se por acaso um desses atos for cometido e a própria pessoa não de ofício não acusou seu impedimento ou suspeição, você pode, a parte interessada pode alegar impedimento ou suspeição e anular aquele ato. O processo retroage até aquele ato, entendeu? Aí vem, princípio da responsabilidade administrativa. Tendo em vista que o auxiliar exerce uma função pública, representando o Estado, irá responder pelo mau exercício da atividade. Né? Lembre-se que ele é um funcionário público. Né? Ele é um funcionário público. Então, se, por acaso, um funcionário do cartório taca fogo no seu processo, ele vai ter uma responsabilidade objetiva. O Estado também, né? Porque, na verdade, ele representa o Estado. Então, tanto a pessoa do funcionário como o Estado, ambos são responsabilizados. No entanto, pelo princípio da responsabilidade administrativa, esse agente, esse funcionário público, por ter uma função pública, ele também responde com relação a isso. Ok? Estou sendo bem sucinto, porque isso aí é tema para a Ariane ensinar vocês depois. Ok? E, por último, o princípio da fé pública. Pedro, não vem me perguntar lei relacionada ao direito administrativo, que eu não conheço nenhuma. É realmente como professor de direito administrativo, ok? Né? O que significa princípio da fé pública? Esses funcionários, quando dão uma certidão, por exemplo, eles gozam de fé pública. O que é isso? É uma presunção de veracidade do que eles estão dizendo. Então, se um oficial de justiça, por exemplo, dá uma certidão dizendo assim: compareci ao local indicado por 3 vezes, em 3 dias diferentes e horários diferentes,
e não consegui localizar o fulano para intimá-lo. Consultei os vizinhos, que também disseram que não têm conhecimento dos horários ou do paradeiro do mesmo. Sendo assim, certifico e dou fé de que a presente certidão possui veracidade. Então, o princípio da fé pública, ele é um princípio que ele confere automaticamente veracidade ao que um escrivão e um oficial de justiça falam, né? Isso tudo mostra que existe uma intenção em dar uma segurança jurídica à coisa, né? A gente não pode, até a fé pública, ela é presumida. Se você, por acaso, identificar que ele está mentindo, você tem que comprovar, né? Vocês sabem que boa-fé sempre é presumível e má-fé tem que ser comprovável, né? Então, a gente pode botar assim, né? Os atos do escrivão e do oficial de justiça gozam de presunção de veracidade, ou seja, fé pública. Os atos do escrivão e do oficial de justiça gozam de presunção de veracidade, ou seja, fé pública, né? Então, aquilo que um escrivão certifica para o juiz, ou aquilo que um oficial de justiça certifica para o juiz vai confiar cegamente, vai confiar como aquilo ali sendo verdade, a não ser que você comprove o contrário, ok? Ok, meus amigos? Um caso de um conhecido em que o oficial de justiça do centro não intimou alguém na estrada do Monteiro, em Campo Grande, dizendo que era muito longa e não pôde achar o endereço. Normalmente acontece o seguinte, hoje em dia, né, respondendo aqui ao caso do Luciano, se o seu processo é no centro e você pede para intimar alguém na estrada do Monteiro, o mandado de citação sai da central de mandados do centro, vai para a central de mandados do Fórum de Campo Grande. Chegando na central de mandados do Fórum de Campo Grande, um oficial de justiça de Campo Grande, que é o conhecedor da região, é que vai cumprir. No entanto, não quer dizer que ele vai conseguir cumprir a missão dele. Nesses casos assim, por exemplo, Campo Grande é um lugar que tem muita área rural e tem muitas estradas, é o maior bairro da cidade. E aí a numeração às vezes é irregular. Então é comum o oficial de justiça não localizar o lugar, né? É claro que eles têm como ferramenta para fazer o trabalho dele Google Earth, né? Google Maps, GPS que seja, enfim, hoje em dia fica muito mais fácil para o oficial de justiça fazer o seu trabalho. Mas mesmo com essas ferramentas de auxílio, às vezes ele não consegue. E aí ele dá uma certidão assim, certifique do fé que percorri a estrada do Monteiro, do número tal até o número tal, nos dois lados da via, e não consegui localizar o número tal. E aí ele certifica. Né? Aí o juiz manda o advogado da parte interessada se manifestar sobre aquilo. Aí você pode dizer, não, quero que vá novamente. Aí você pode dar um ponto de referência para ajudar ele. Ou você pode fazer com que a própria parte, ou o próprio advogado, acompanhe o oficial de justiça para mostrar para ele onde é. Né? O oficial de justiça ele tem que fazer o trabalho dele, mas tem vezes que não consegue. Né? E se ele diz, certifico que fui lá e percorri a estrada do Monteiro e não localizei. E isso é fé pública. O juiz vai acreditar nele, entendeu? Ok, meus amigos? Podemos encerrar, então, para vocês irem lá para a palestra? Meus amigos, muito obrigado aí, fiquem com Deus. Eu vou depois disponibilizar esse material no Sigu e provavelmente também pelo grupo de vocês, mas no Sigu com certeza vai estar, tá bom? Até amanhã, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, boa noite.